Mano, a Capcom escondeu bem esse daqui, velho. Ah, rapaz, peraí, deixa eu só esconder aqui direitinho a mensagem. Resident Evil 9, a demo. Esse aqui foi extraordinário, cara, a mensagem que eu recebi. Cara, agora o meu medo é porque disseram que é a demo de 3 horas, mano. Caraca, de menor, Master Reset. Cara, provavelmente os dois vão ser meio parecidos, mas eu quero reagir os dois vídeos. Não sei quanto tempo vai ficar aqui. Também, eu vou testar um. O problema é que faz um tempão que eu não uso esse gravador, cara, porque o gravador, infelizmente, pra gravar o microfone não tá dando, mano. Só tem que gravar com a câmera mesmo. Mas quem sabe eu posso fazer gambiarras aqui. Vamos testar? Mano, o problema é que. Ah, um pouco já dá pra fazer uma coisa que eu gostaria de fazer. Pera aí. Não, vai ficar ruim assim da mesma forma. Vai ser assim mesmo. E agora, vamos lá testar esse novo estilo de vídeo e de react. Vamos começar pelo Master Reset. É isso mesmo, galera. Eu joguei em primeira mão Resident Evil Reckon. A Capcom fez um evento para nós, influencers brasileiros, e nos convidou para testar o game por 3 horas aproximadamente. E sim, galera, eu joguei por 3 horas o game. Mano, você não tem noção de quanto que eu levei um susto quando eu vi a mensagem do André que mandou, mano. 3 horas de jogada. Aqui já foi ser resumido, né? Acho que não sei se, tipo, a Capcom. Obviamente, vamos testar o game aqui, vamos lançar a gameplay. Não, só vamos fazer só um resumo só e aparentemente vai ser isso. Mas, mano, só disso aqui, a Capcom escondeu bem o jogo, hein? Tá escondendo bem, na verdade, né? Até agora. Tem pouca informação a se falar. Porém, eu fui informado de que, acreditem, parece muito, mas não é. Então o jogo promete estar longo. E pude ter então minhas primeiras impressões da jogabilidade. Pelo que o próprio diretor falou, eu acho que ele vai ser igual o R4 Remake, ou mais extenso, pelas informações que falou aí. E em alguns momentos vai ter uma vibe R2 Remake, no caso, e R4 Remake. Aí em duração vai ser meio que esticado, porque tem a Grace, né? A Grace vai ser mais focada na parte do terror. Tô lembrando? Não, isso aí já é um achismo meu, mas eu acho que vai ter uma vibe meio reset. Tomara que não, mano. Eu gostaria que fosse mais próximo do Village. Que o Village também tem um foco a mais, mas ele já é um pouco mais equilibrado. Acho que, bom, com certeza vai ser, né? Porque tem o Leon e o Leon vai ser mais focado na ação. Game. Quero muito agradecer a Capcom e Capcom Brasil por terem me convidado. E hoje lhes contarei o que eu achei sem spoiler nenhum, tá? Pode ficar tranquilo. Essa gameplay que está na tela é totalmente exclusiva, fornecida pela Capcom. Ninguém pôde gravar seu próprio gameplay lá. E começamos controlando o Leon, cara. Esse detalhe da pena de mulher é da hora demais. Como esperado, a vibe está bem Resident Evil 4 Remake, porém um pouco mais bombada e mais voltada pra ação, com esse machado e Leon. Mano, inclusive, eu acho que uma das reclamações aí, bem. Virou até meme isso aí. Na verdade, antes do novo teaser sair, né, se não me engano, de menor, ele tava falando tipo assim: isso aqui tá meio R6 assim e tal. Aí virou até meme. Aí depois que saiu o novo teaser, pronto, R6, isso aí. Caraca, mano, tá uma vibe R6 isso aqui, mano. Mas tomara que seja uma coisa boa, mano, porque o Resident Evil 6, pelo menos na parte da câmera, tinha um potencial para ser bom. Tanto que os outros jogos, eles aproveitaram um pouco disso, só que obviamente uma parada bem melhor. O R2, por exemplo, ele tem aquela lança de câmera lá de meio que 360 graus, igual o R6 tinha. Aí, só que obviamente a câmera do R6 era meio não, era bem zoada. Aí já conseguiram melhorar isso nos jogos seguintes. Tirando o R7, o R8, que é câmera em primeira pessoa, né? Fizeram pra terceira pessoa aí no Village, mas veio que saiu de qualquer jeito quando saiu a DLC. Né? Eu ia falar da Zoe, mas que era meio pra ser filha do Ethan. DLC com um personagem com poder. Vibe filmes do Paul Anderson. Da Alice lá. Está ainda mais apelão. Agora os milis acabam caprichou demais. Olha isso, cara. Sensacional. Agora se liga nisso daqui.
Inclusive, lá no WhatsApp, tava, o maluco me falou que tava dando risada desses golpes do Leon aí, mano. Empolgaram demais. Que isso? Dá pra ver que se chegar perto do inimigo, ele recolhe um pouco a pistola pra trás. Bem legal esse detalhe. É basicamente o showcase das animações. Então, já sabemos em teles anteriores, sabemos que ele consegue pegar a motosserra e serrar os inimigos. Eu me pergunto quais outras armas ele usará no decorrer do game. Essa mecânica tem bastante potencial. A vibe geral de Star Leon é porrada. Tá aqui já é uma crítica, tá ligado? Uma crítica construtiva, talvez? Porque quando saiu essa cena aí do Leon segurando a motosserra, eu pensei que ia ser, tipo... Sabe o Mortal Kombat? Você tenta fazer um Fatality. E, obviamente, alguns personagens ele pegam alguma coisa aí, alguma arma e tal, aí pronto, finalizou. Aí eu pensei que ia ser essa vibe, mas parece que não. Ele vai usar a motosserra pra valer mesmo, como se fosse um parry. Eu tô viajando demais nas ideias. Mas, sei lá, eu pensei que ele só ia usar pra uma coisa específica só, não ia ficar com a motosserra pro resto do jogo, tá ligado? Você ser poderoso e sem medo dos inimigos. Dá pra ver que eles capricharam numa variedade de animações de morte. O que é isso? O cara expôs a cabeça um chute, velho. O cara é apelão. Dá pra ver como é que tá o jeito de sangue, né, cara? A partir daí chegamos na próxima parte da gameplay, que foi com a Grace. Durante a gameplay teve algumas cutscenes chaves. E o mais importante, eu joguei dublado, ou seja, a dublagem já está pronta. Não sei por que não liberaram ainda o jogo dublado, o trailer dublado, daí pude conferir alguns dubladores. E nessa cutscene, cara, revela que o Leon salvou a Grace, revelando o primeiro encontro dos dois. E o fim do monstro perseguidor? Quem sabe? E falando sobre a dublagem, o que mais me intrigou foi a voz da gente por trás do Leon, mas não pude ter certeza da teoria de quem eu acho que pode ser. Pessoal, Pera aí, mano. Por favor, me diz que vai ser o Felipe Grinan dublando o Leon, cara. Por favor, mano. O Leon, tipo... Como é que o Marcos Cefero falava? Tal pessoa, ele não dubla aquele personagem, ele faz aquele personagem falar. E o Felipe Grinan fez isso aí muito bem com o Leon. Tomara que seja ele, mano. E a Grace, a gente não tem informações ainda, né? É só quando o jogo sair. E tem também um outro personagem, né? Pelo que o diretor falou, que só vai ser revelado quando a gameplay sair. A gameplay inteira, no caso. Dizendo que a Ashley ou a Sherry. E aí, o que você acha que é? E agora vimos a primeira apresentação do Leon com a Grace, conversando e tal. Muito legal. Uma coisa que me surpreendeu positivamente, galera, é que, pelo menos nos trailers, não parece ser tão bom quanto você vê o jogo na sua frente. As expressões faciais e tudo mais me pareceram muito melhor jogando o jogo na minha frente do que aqui em vídeo. Deixa eu explicar por quê. É provável que houve uma melhora muito grande dos primeiros trailers até o produto final. E essa parte da cutscene tinha uma preocupação. Nossa, o Leon entregou a arma pra Grace. Então ela não tá segurando a arma porque deu ruim pro Leon, algo do tipo. Ufa, pelo menos por enquanto, né? Mas isso ainda é preocupante no mínimo. E aqui eles vão em caminhos separados, Separate Ways. E começa a gameplay com a Grace. A gameplay que nós jogamos não foi do início do game, tá? Foi a partir desse momento. Vamos ver um pedaço. Primeira coisa, a gameplay está em primeira pessoa que o Capcom me mandou, porém eu joguei somente em terceira pessoa. De cara eu já coloquei na opção de terceira pessoa, porque eu não queria jogar em primeira pessoa. Infelizmente a Capcom não disponibilizou pra gente Cara, uma coisa que seria interessante, por exemplo, no R3 Remake, você já começa com a câmera em primeira pessoa, pra sentir mais na pele o que a Jill tá passando. Aí depois ele passa a ser a terceira pessoa normal. Eu acho que seria muito interessante. Claro, vai ter a opção de escolha, obviamente, né? Mas eu acharia interessante, por exemplo, a Grace é a protagonista, certo? Mas aí, ter um momento específico, pode ser um momento específico só, que é obrigatório a câmera em terceira no início do jogo. Vamos supor que o começo do jogo é com a Grace. Aí passa essa vibe aí depois pronto, a opção de câmera que você quer. Aí seria muito interessante. Gameplay da terceira pessoa, somente primeira pessoa. Então é essa que vai rolar de fundo. Mas falando da minha experiência de jogar em terceira pessoa,
eu gostei demais. Eu acho que você se sente mais conectado com o personagem de alguma forma. Eu simplesmente gosto mais de ver o personagem ali, ver as animações dele, saber que ele está ali, tá ligado? Apesar de ter os prós e contras, né? Primeira pessoa vai ser talvez mais imersivo para muitas pessoas. E uma coisa interessante, galera, é que esse jogo tem mais de um perseguidor. Ele levou o aspecto perseguidor a outro nível. Você vai chegar aí, você vai ver, tem um açougueiro. Algo que eu achei já muito legal desse jogo, e que os produtores da Capcom explicaram, é que os zumbis desse jogo, ou infectados, eles são como esganados. E eu acho que isso não foi coincidência, foi de propósito. Porque eles continuam fazendo seus afazeres que eles faziam quando eram humanos, como se tivesse uma espécie de transe, como esse açougueiro aí, que é um dos perseguidores dessa área. E aproveitando, você tá vendo a velocidade que a Grace corre? A coisa pior da movimentação da Grace, que eu até comentei com o Sub-Zero, a gente comentou junto, é que ela não corre tão rápido, ela é lenta. Em terceira pessoa, esse efeito é ainda maior. É claro que isso provavelmente foi proposital, né? Pra deixar a gameplay mais difícil, porém, isso foi a coisa de longe mais irritante da gameplay. E de verdade, deixando de cabeça, assim, esse é o único ponto. Vibe Resident Evil 7. O Resident Evil 7, ele tem esse problema. O Village até tem? Não, pior que tem. Eu tava lembrando errado aqui. Você, tipo, aperta pra correr, mas parece que o personagem não corre. Até no R4 Remake. E olha que o R4 Remake tem duas formas de corrida, né? Mas as duas, tipo... Se você não ficar atento aos detalhes, você tipo, quase não percebe que o Leon tá correndo. Quer dizer, obviamente você vê que ele tá correndo, mas, tipo... A velocidade é o mesmo que nada. O que eu vi de crítica, porque o resto eu gostei tudo, cara. E olha só, tinha do banheiro, também limpando ali o vídeo freneticamente. Esse aspecto dos inimigos, eu gostei disso pra caramba, eu achei muito legal, velho. É um aspecto muito interessante e até que meio fascinante, assim, tipo, o vírus tomou conta deles, mas uma parte da humanidade deles ainda está ali, assim como os granados da vila gritando, ei, H, tá ligado? Eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei bem legal. E de certa forma é ainda mais assustador de alguma forma. Porque eles parecem estranhamente mais humanos do que simplesmente um zumbi. Ah, e eles não gostam de luz, tá? Isso é uma coisa, eles vão lá e apagam a luz. Se liga. Quem não gostava de luz também era Las Palmas. Essa parte, galera, volta muito à raiz do Resident Evil clássicos. Leve traz de itens, puzzles, que não são tão óbvios assim. Você tem que dar uma pensada pra sacar. Olha esse salão aí, lembra muito Resident Evil Remake, lembra? E a Grace ganha uma pistola. Mano, essa parte aqui, mano, na verdade, vai virar até mesmo isso aqui, mas é 6, de novo. Claro, só tem uma mesa só. Aí a mesinha, obviamente, já remete mais ao R1. Mas o R6, ele tinha essa parada aí de tipo, colocar as mesinhas aí. Aí e você, tipo, obrigatório você só andar só. Porque a máquina que o Rio deu pra ela, a munição é extremamente escassa. Por conta disso, é valiosíssimo você só atirar quando for realmente necessário. Podemos ver como funciona a gameplay com dois atirando. E temos também uma inimiga inédita. Caraca, uma garrafada. Agora olha que interessante, mesmo em primeira pessoa, quando ela é agarrada pelos zumbis, muda pra terceira pessoa, o que é uma escolha um tanto interessante. Então você vê que nem toda animação está adaptada para a primeira pessoa. E essa zumbia, ela era uma cantora, né? Então por isso que ela se tornou uma zumbi que grita e te atordoa. Quase como aquelas mulheres chatas do God of War. E a cura não é bastante... Mais uma pincelada de R6, mano. Só que aqui ela tá mais bonita. O Keno Recesso tem um inimigo lá que, tipo assim, até quando ele morre e fica fazendo o grito aí. Se não me engano, ele perde HP, se não me falha a memória. Aí, eu acho que parece que não vai ser essa vibe, né? Vai ser só, tipo, um aspecto diferente do inimigo lá, do zumbi. Pô, ia ser interessante, porque por exemplo, o R6, agora o R6 e o R7 eu vou estar falando sobre. O R6 ele tinha muita variedade de inimigo. Muita mesmo. Aí zumbi, Thiago, até aqueles bichinhos da motosserra lá que aparecem na campanha da ETA tem. Já é, tipo, apareceu coisa diferente. Aí na campanha do Chris também, os boss lá. Aí o Jake tem o Stanak. Essas coisas. Agora o R7, mano, uma coisa que eles pecaram muito também é na variedade de inimigo, que quase não tem. Só tem só os mofados, o Jack,
o Lucas e a Margarete. E só isso também. Aí, pra dizer que os mofados tem diferente, tem só aqueles bichinhos só que viram uma aranha e aquele bicho que vomita. Eu acho que tem mais um, se eu não me engano. São 4 contados, né? Não lembro. Mas assim, é pouco, é o mesmo que nada, tá ligado? Aí você vê, tem muitos opostos aí. Aí, mano, se forem pegar essa capacidade aí, mano, aí. Oh, e também. Aí também tem a parada do mundo semi-aberto, né? Que os locais assim, como é que vai ser explorado, né? Como é que vai funcionar essa variedade? Eu ainda não pensei aqui numa teoria do que pode acontecer. Mas só por esse começo aqui do Hacking, já deu um agrado muito legal. Tem bastante Resident Evil 7, né? Interessante aqui mesmo com Evers, essa mesma animação. Como disse, vai ter um aspecto puzzle. Você vai ter que descobrir algumas sequências aí para liberar alguns puzzles. Usando dicas de notas, de cenário, fotos, etc. Então já prepare a caixola. Temos a possibilidade de improvisar fapas com a Grace e escapar de agarrões dos inimigos. Bem útil. Ela também tem um melee de empurrar o inimigo. É muito legal ver como que a Grace é meio desajustada, né? Se compararmos ao Leon, não tem comparação. A gameplay da Grace realmente é mais voltada ao survival horror, aquele sentimento de terror. E é revelado mais um perseguidor, cara. É o que eu falei, mano. Já temos revelado 3 perseguidores. Eu fico perguntando se terá mais. E dá pra ver que é uma homenagem ao bebê monstro do Resident Evil 8. A mecânica nova que talvez seja inspirada em Resident Evil Outbreak é pegar o sangue dos inimigos. Você tem uma espécie de seringa eletrônica que suga o sangue de locais estratégicos do mapa. E combinando esse sangue com esse injetor roxo, você cria o poderoso antídoto, que dá pra ser usado para matar os inimigos no stealth. O antídoto não cura eles. Não. Simplesmente explodem eles. Tipo o Regenerator. Caraca! E com a Grace temos a volta do baú, o querido baú, cara. Eu achei bem legal isso. E eu acho que o Capcom tá acertando no gosto do que os fãs querem, velho. De verdade. Porque sim, nós teremos mais do mesmo. É isso. E na última gameplay, voltamos com o Leon. Pô, aqui tem uma coisa muito interessante. Já muito certinho. 2 coisas interessantes aqui. Por exemplo, essa parte da câmera eu achei interessante colocar em primeira pessoa. Tipo assim, você escolheu a primeira pessoa e vai ficar com essa câmera aqui. Essa daqui já foi uma coisa assim que talvez melhore quando for sair o jogo oficial. Mas essa aí eu acharia interessante se eu deixasse, por exemplo, eu escolhi primeira pessoa. Aí, pronto, essa parte aqui do inimigo morrendo pro stealth, isso é em primeira pessoa também, não mudar do nada aqui, porque já teve uns frame brusco assim, entendeu? E também, mano, essa parada do. Eu já até esqueci. Uma homenagem ao feto do R8. Cara, isso aqui já foi Já foi uma melhoria muito, né? Porque eu pessoalmente não curto muito essa vibe assim. Nossa, bicho assustador e tal. Tipo, é proposta. Mas, tipo, eu tenho um agrado muito específico quando é nessa vibe, mano. Tanto que jogo de terror mesmo, eu só gostei de pouquíssimo. Eu acho que dá até pra contar nos dedos. Mas esse aqui, mano, já foi tipo uma. Eu ia falar easter egg, mas não tem nada a ver. Mas já foi uma homenagem assim mesmo e, tipo, deu uma vibe assustadora, mas não aquele assustador desconfortável, tá ligado? Assim, o inimigo vai perseguir, pronto. Agora que eu fiquei curioso, o que aconteceria se aquele bicho te pegasse, né? Que ele não mostrou muito, ele só mostrou que ele vai te perseguir mesmo. E tal. A jaqueta igual no R4. A gameplay usava saves separados para essa parte, então, claro que pulou alguma gameplay para chegarmos até aqui. Estou extremamente curioso como eu fazer essa jaqueta. E essa parte é uma boss fight. Contra justamente aquele bebê estranho, esse bicho gigante aí, perseguidor da Grace. Pelo menos agora temos uma shotgun. Olha essa animação do Leon com o machado, velho. O bicho tá muito bruto, velho.
Agora uma coisa que eu tenho que admitir, a animação desse boss está muito bem feita. A animação dele se espreitando por passar pela porta, velho. Agora isso daqui, pra mim, é uma referência a Attack on Titan, viu? Você acha? Comenta se você sabe qual referência, qual parte é. Basicamente, galera, Resident Evil Requiem é um jogo com duas vertentes diferentes uma da outra. Uma de terror, survival horror, sabor Resident Evil clássico, sabor Resident Evil 7. E outra para os fãs do mais novo sucesso da Capcom, que é o Resident Evil 4 Remake, obviamente. Com a Grace, você passa medo, você calcula, você vai com cuidado. E com o Leon, você desconta sua raiva que você teve com a Grace nos inimigos, numa gameplay que beira um Hack and Slash. Olha isso, velho! Esse contraste, galera, entre a gameplay da Grace e do Leon, pra mim... Mano, o Leon envelheceu como vinho, cara. Por um homem de 50 anos aí, vibe Busca Implacável. Nossa, quando ele tava naquela pose lá com a jaqueta, me lembrou Busca Implacável. Foi muito massa. E esse filme é bem melhor do que eu lembrava. Eu assisti recentemente. Só falta só eu assistir o 3 aí. Mas o resto aí deu pra dar um aproveito legal aí. É uma mistura muito interessante e complementa uma a outra. O contraste de jogar com um personagem fodástico igual o Leon e depois com um personagem inexperiente igual a Grace apenas eleva a gameplay um do outro. Me diz o que você acha dessa combinação aqui nos comentários e o que você achou desse vídeo. Lembrando que você pode concorrer a um PS5 ou Xbox Series X já com Resident Evil Requiem, um jogo à sua escolha, hein? Por apenas 50 centavos você tem a chance. Link aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e mais uma vez muito obrigado a Capcom por ter concedido essa oportunidade de jogar Resident Evil Requiem antecipado. Valeu, galera! Esse daqui já vai ser o final. E, véi, esse daqui já foi. Eu não tenho muito o que dizer, eu já fui complementando no vídeo. Mas, mano, Capcom. A Capcom já tá dando a vida por esse jogo, mano. Agora, eu ia fazer o teste aqui, eu acho que eu vou fazer. Não, vou fazer agora, mano. Tomara que dê tudo certo na gravação aqui. Então vamos lá. Vamos acompanhar agora o de menor a respeito do Resident Evil Requiem. Já vimos o Master Reset, de boa. Realmente, gameplay já é uma gameplay um pouco mais extensa, né? Não é uma gameplay deles mesmo, embora ele tenha revelado algumas coisas ou outras. Agora vamos ver o ponto de vista do de menor sobre. Senhores e senhoritas, vocês se lembram que no último showcase que eu reagi aqui no canal, o showcase do Resident Evil Requiem, eu tive que fazer em São Paulo, um evento que eu cobri lá, e bom, basicamente esse evento era na verdade jogar o Resident Evil Requiem por cerca de 3 horas. E o que eu posso dizer sobre isso, tá? Vamos lá, eu vou tentar falar sem spoilers pra vocês e de uma forma que a gente não estrague a experiência, até porque aparentemente o jogo tá muito longo, então a gente já pode entender um pouco assim. É basicamente o que o diretor falou, né? Quando eu não lembro se eu já comentei isso no vídeo anterior, eu acho que eu vou juntar 2 em 1 se eu conseguir. Mas, tipo assim, mano, quando eu vi lá a mensagem dizendo, cara, eles jogaram por 3 horas. Eu pensei que eles iam postar uma gameplay, mais ou menos 1 hora resumindo assim, mas não, é só, tipo, coisa que a Capcom liberou, permitiu só, uma coisa bem limitada mesmo. E jogaram dublado, né? Mas a dublagem ainda não foi revelada pra nós ainda. Eu só conheço algumas vozes só, por exemplo, a do Leon, da Ashley. Essas 3 horas de gameplay foi só um trecho do jogo, sabe? Parece que tem tão mais coisa do que isso, parece que a gente só ganhou o jogo por essas 3 horas. Então isso já é um ótimo sinal, por sinal, né? Jogamos ali cerca de 15 minutos de... Uma coisa que eu tava me lembrando aqui, por exemplo, cada gameplay da primeira experiência, por exemplo, já teve uma quantidade de horas, assim, muito subjetivo, sabe? Por exemplo, o do Master Reset, da gameplay lá, foi literalmente 24 horas, mano. Obviamente não foi 24 horas direto, mas, tipo assim, juntando com as gameplay e tal, e tempo de cutscene não conta, né? Então, com as cutscenes aí, obviamente foi bem mais, assim, mas, tipo, só a run inteira foi basicamente 12 horas. Quer dizer, 24 horas aí. Aí,
umas 12 horas já foi o Kaique Gamer. Aí, obviamente, mais horas contando com as cutscenes. Aí, mano, isso daqui, mano, vamos supor, a primeira jogatina vai ser no mínimo 16 horas aí. Obviamente, com mais zeradas aí, gente que trabalha bastante com isso também, vai levar bem menos. Por exemplo, tem gente no R4 Remake que consegue zerar em 3 horas. Isso ignorando speedrun. Speedrun já dava, tipo, em 3 horas você já zerou o jogo, no profissional ainda. E com menos saves aí. Aí, com certeza, isso aqui já vai ser experiências. Mano. O Resident Evil Hacking já, vamos supor, já vai ter 16 horas aí, mais ou menos, aí, que, segundo o que a Capcom pesquisou, né? Quanto tempo cada um joga. Tempo de primeira experiência mesmo. Aí depois, quando obviamente surgir mais gameplays aí futuramente, aí já vai ter bem menos, assim. E já incluindo speedrun, né? Que obviamente speedrun já vai ser, obviamente, menos tempo aí, mas assim, não vai ser calculado mais aí. Porque, por exemplo, a categoria de speedrun sem mercador já virou uma categoria morta, né? Porque a Capcom atualizou o jogo e não tem mais como fazer aqueles bugs que dava pra fazer antigamente. Tirando o glitch do spray, né? Que o glitch do spray já foi revelado tempo depois. Mas, mano, se você só pegar a run agora, vai ser um pouco mais de 3 horas aí, porque você tem que pegar recursos da sua maleta limitada. E já vai ter uma mecânica, no caso do hacking, vai ser basicamente o baú, né? Vai usar o baú e tal. E provavelmente vai ter troféu disso aí, né? Igual o R2 teve, né? Que tem um troféu aí de não usar o baú. E aí, mano, como é que vai ficar essas mecânicas assim, se for intercalar Leon e Grace? Eu já tô pensando já nas coisas que pode aparecer futuramente. E tal. Porque, por exemplo, o R2 e o R4 já foram basicamente com a mesma equipe, né? E aí uma coisa que já era esperada é tipo como fazer para ter a faquinha infinita, né? Porque no R2 Remake tinha. E aí você destrói o bonequinho lá e pronto, você consegue a faca infinita. Aí já no R4 Remake não foi uma grande surpresa. Você quebra os bonequinhos e pronto, já libera a faca infinita. A faca primitiva, no caso do clássico. Uma pena que você tem que tunar ela para ficar infinita, né? Aí já foi. Já tinha que ter alguns poréns aí, seus prós e seus contras. Mas uma coisa interessante é o que você tá pensando. Eu não faço gameplay, eu tô só reagindo. Mas um ponto a se pensar é o que cada um vai pensar já tem, por exemplo, o jogo tá aqui. Aí já vai ter planos futuros aí pro que fazer, né? Que tipo de desafio já vai fazer. E o restante de Grace. E o que eu posso dizer, bom, vocês se lembram que em quase todos os momentos que a gente viu os trailers, eu comentava de estar com certo receio do Leon quando a gente jogar com o Leon ser muito parecido com o Resident Evil 6. E bom, eu vou conseguir confirmar ou não isso com vocês daqui a pouquinho, vocês estão começando vendo aí um pouco da gameplay dele. Mas, mano, a primeira vez que eu vi essa vibe foi vendo o vídeo dele. Vendo Na verdade, eu vi lá no Twitter, mas foi algo mais zoeiro, assim. Não foi algo tipo assim, meu Deus, o Demi tá falando besteira e tal. Mas, mano, isso aqui foi muito engraçado. Desde o primeiro momento já foi muito engraçado. Aí depois saiu o outro teaser e pronto, já virou até um meme ambulante isso aqui, mano. Do Leon, eu acho que isso já responde um pouco a pergunta, tá? Só que vai um pouco além, porque o contraste é muito grande. Quando você joga de Grace, cara, a sensação que eu tive jogando, velho, nossa, eu gostei demais do que eu vi, demais, vocês não estão entendendo, tá? Porque o local, esse hotel, ele é absurdamente bem ambientado, e a característica dos zumbis, deles terem ainda um pouco da memória do que eles faziam enquanto eles estavam em vida. Então, o coordenador do hotel, por exemplo, o cara que tem que manter tudo ajeitado,
ele é fanático por luzes. E isso faz diferença na mecânica da gameplay, porque quando você passa de Grace por ele, você precisa manter a sua lanterna desligada, por exemplo, para não ser notado. Se você tá com a lanterna ligada, ele já vem fissurado em cima de você. A gente conseguiu jogar dublado, tá? Cada zumbi, por exemplo, a faxineira ali, ela fica limpando o banheiro. No caso, ela tá espalhando sangue em tudo, mas ela é fissurada em limpeza. Só que às vezes, se o outro zumbi morre ali no ambiente, por exemplo, ela vem fissurada porque ela quer limpar aquela região. Os enganados são assim. Quando você vê lá o início deles na vila, por exemplo, eles estão ainda trabalhando normalmente, cuidando das galinhas e tudo mais, né? Então, isso é bem interessante. Traz um pouco disso, só que tem uma característica que eu acho muito legal, porque esses zumbis, eles falam bastante. E nisso eles falam bastante, assim, aquelas frases que vão ser bem... Mano, pior que... Eu tô me lembrando que tem um Resident Evil que realmente acontece de zumbi falar. Mas... Só que era Resident Evil ruim, mano. Só exceções só de mídias fora dos jogos que fez o Resident Evil bem adaptado, assim. Não bem adaptado, mas tipo, que se arriscou e fez positivamente, sabe? O Resident Evil The Generation, se eu não me engano. Aí já o Vendetta, por exemplo, tinha potencial, mas esse sim que ficou uma vibe Resident Evil 6, Resident Evil 6 2.0. Eu não acho de todo ruim, meu. Mas se for para analisar o que é Resident Evil, só que é complicado, cara. Resident Evil, mano, ele tem muitos diretores e, obviamente, por ser muitos diretores, assim, por ser pessoas diferentes, cada um vai ter o pensamento diferente sobre como fazer. E ainda mais com o sucesso do R4 Clássico, né? Que o R4 Clássico, se não me engano, ganhou até GOT, né? O jogo do ano. E mesmo assim, mano, eles tentaram fazer algumas fórmulas assim pra ver se funciona, dá certo, né? E alguns aí, tanto que, por exemplo, o Reset, cara, eu não sou muito fã do 7, sendo bem sincero, mas, mano, eu admiro ele ter conseguido salvar a franquia, porque teve essa reportagem, né, de que o diretor, inclusive o diretor do Hacking é o mesmo do 7, mas, cara, o jeito que ele caprichou, pelo menos na história, cara, deu pra tirar o chapéu pra ele. Ele conseguiu restaurar a franquia, ele conseguiu ter ideias inovadoras aí. Aí, eu acho que ele vai conseguir expandir melhor no hacking. E, mano, tomara, mano. Eu tô torcendo pra que seja um jogo bom. Eu tô mesmo tempo que eu tô hypado aqui, esperando coisa boa. Mas ao mesmo tempo, mano, segura lá, cara. Segura lá. Tem trailers aí, tem notícias, tem rumor. Mas vamos ficar só por aqui mesmo, né? Vamos só aguardar o jogo lançar. Memoráveis, assim, jogando dublado, o cara mesmo que é do Silêncio, ele é muito revoltado, sabe? Eu já fico imaginando, tipo, ficando na cabeça igual um tecorri. É importante mencionar que essa gameplay que vocês estão vendo no fundo não é a minha, tá? É um B-roll que eles mandaram pra gente, mostrando mais ou menos ali alguns trechos do que a gente jogou, mas quem jogou lá tava dublado. E bom, como a gente jogou mais de Grace, é interessante falar mais dela, porque essas características zumbis acabam sendo muito mais evidentes e aproveitadas na campanha dela. Aparentemente, as campanhas vão ser sempre variando, né? Tem como você escolher, por exemplo, primeira pessoa pra Grace, mas também tem como variar. Eu preferi jogar de primeira pessoa com a Grace, porque realmente passa uma tensão muito maior. O FOB é bem fechadinho, que também dá uma motivizada ali no questão do sentimento, porque você não consegue ver muita coisa. Provavelmente no computador vai ter como configurar isso. Talvez aumentaria Inclusive, essa aqui já foi interessante, mano, ver perspectiva diferente. Porque eu tô acompanhando mais. Eu tô vendo o Master Z e o de menor, porque eu sou um pouco mais familiarizado sobre o que cada um assistir. Mas, voltando para perspectivas, aí já é muito interessante. O Master Z falou que jogou inteiro de terceira pessoa. Já o de menor ele já jogou em primeira pessoa. No caso, ele falou que só jogou com a Grace em primeira pessoa, né? Que vai alternando e tal. Ele mesmo, como foi explicado aqui, já vai alternando entre os personagens, entre os protagonistas. Mas aí, mano, uma coisa interessante a acrescentar, né? Como cada um vai lidar com a sua gameplay. pouquinho, mas não muito, porque
Hoje em dia eu dou muito mais valor pro sentimento do que necessariamente ter a melhor gameplay, que eu me sinto muito bem olhando tudo e tal. Nem sempre em jogos assim, a melhor experiência confortável possível de gráficos, de som, etc. é a melhor coisa porque você sente jogando. E eu já mencionei já no Silent Hill 2, por exemplo, no remake. E bom, como eu tava falando, tá? Jogando de Grace vai ser bem aquela coisa de leve atrás de itens. O mapa tá muito orgânico, assim, é bem não linear. Ao mesmo tempo que eu pesquei várias coisinhas que pegaram no Resident Evil 4 ali, que eu vou conseguir comentar quando a gente for fazer a série aqui no canal, né? Não vou mencionar agora pra não estragar a experiência. Fiquei feliz que a gente jogou 3 horas lá, mas 3 horas pareceu 6 aquele jogo. O tempo é curto e eu quero falar algumas coisas agora sobre o Leon, tá? Porque quando você joga de Grace, parece um jogo. Indo pro Leon, parece outro jogo. Quase tudo muda, tá? A maleta muda. Quando você abre o mapa no do Leon, mostra o objetivo no mapa, assim, onde é que você tem que ir, sabe? O do Leon, de fato, gente, é uma gameplay de ação, tá? Assim, pra vocês terem ideia, eu não tinha nem... Ah, é isso que eu ia comentar, mano. O da Grace vai ser o baú. Eu tinha visto o da maleta, só que eu tinha esquecido disso, mano. Eu vi o Master Reset mostrando o baú e tal. Aí. Só que aí, mano, eu não me atentei a esse detalhe, velho. Visto um cofre na do Leon, eu já tinha achado 3 códigos de cofre, por exemplo. Enquanto que jogando de Grace, eu meio que vi os cofres, demorava muito até achar o código, daí eu tinha que voltar lá. E daí eu vi que tinha um possível item que eu precisava e eu achava que estava em certo local. Sabe aquela complexidade gostosa de jogo assim? Agora, quando se trata de Leon, a mecânica já muda bastante. A questão de chegar, pegar a arma e sair, cara, correndo pra frente, descendo bala em todo mundo, finalizando de forma estilosa e tudo mais. A complexidade gostosa de Grace. Se apareceu no vídeo do Márcio, eu não prestei atenção, não, mano. Mas. Mano, pior que eu tinha esquecido real, mano. Que o Leon ia ter uma maleta. Aí já a Grace ia focar mais no baú. Tipo, caraca, mano. Aí já. Personagens individuais, mano. Tudo individual. Pra Grace vai ser uma coisa e pro Leon vai ser outra. Sim, agora, quando se trata de Leon, a mecânica já muda bastante. A questão de chegar, pegar a arma e sair, cara, correndo pra frente, descendo bala em todo mundo, finalizando de forma estilosa e tudo mais. É papo de até o vilão fugir do Leon, bem aquela vibe de Salazar, quando o Leon tem que correr atrás dele, Salazar foge, sabe? É bem essa vibe mesmo, assim. O Leon tá bem badass, mas pelo menos eu achei muito divertido jogar com ele. Você jogando de Grace, você vai ter aqui uma pegada de uma certa velocidade e tudo mais. E aquele inimigo chato que não morre quando você tá com ela, mas aí quando você vai jogar de Leon, ele vai acabar com esse inimigo em um minuto e meio, e daí você pode prosseguir, sabe? Então, eu espero só que eles façam de uma forma que não fique quebrando o tempo todo. Sabe aquela coisa que eles tentam agradar todo mundo tendo ação e terror, mas ainda assim as pessoas vão ser obrigadas a jogar ação e terror. Quem gosta de ação e não gosta de terror vai ter que jogar do mesmo jeito a parte de terror da Grace, enquanto que quem gostaria do Leon menos performático, sabe? Vai ter que jogar com ele dessa forma. Eu fico feliz que pelo menos a minha expectativa tá mais na parte da Grace e a dela tá... Eu fiz cerca de 3 vídeos mencionando sobre a parte de ação do Leon, né? Que era o meu medo, era ser algo muito além de ser um retrato comigo, que eles sempre mencionavam que seria um lindo retrato comigo. E, bom... Não é, tá? O Leon agora conta com aquele machadinho que ele é meio que infinito, porque você pode dar o parry e já afiar ele de novo pra dar outro parry. Vocês veem bem no início aí da gameplay, né? Com esse mesmo machadinho você tem golpe fraco, golpe forte, o que ajuda muito, porque o nível da dificuldade dos inimigos tá bem grande, tá? Não vá pensando que os zumbis são só dali, porque... Bom, fica mais complexo do que isso. Mesmo jogando de Leon, apesar que jogando no PC, tem uma mira um pouco melhor, talvez fique um pouco mais tranquilo, mas no console... No R4 Remake tem o esquema do parry, né? Só que aí, mano, tu joga no profissional, mano... Ou tu estuda o que os inimigos vão fazer pra dar o parry perfeito, ou você arrisca na sorte, mano. Porque... Cara, essa parada de obrigatório ser parry perfeito, mano. Rapaz, tornou o top 3 Resident Evil mais difícil, mano. Além dos inimigos estarem bem fortes, o Leon tá bem mais frágil. Sim. Aí vem o Village, no Villagers das Sombras, e depois o profissional do R5. É que o profissional do R5, mano, é muito casca grossa, mano.
olha ali, vai ter que calibrar. Ele jogou no modo normal ali. E, bom, eu já consegui morrer algumas vezes, tá? Principalmente pra serra ali, que ela é bem complicada, tá? E isso é muito legal, por sinal, porque a quantidade de cenas de morte, eu já consegui ver algumas que, assim, me chocaram bastante, tá? Isso porque eu não esperava algumas delas, eu não esperava que fosse acessível. Eu não sei se eu posso contar aqui o que aconteceu, mas eu acho que vou contar no primeiro vídeo. E nisso que, bom, o Leon pode pegar a serra pra ele. Sim, ele pode pegar a arma dos inimigos. Então, se o cara deixou cair um topo, ele pode pegar, taca o topo de volta na cabeça dele e vai seguindo o jogo. Isso é uma coisa que eu achei bem interessante, porque não tá pensando que a Grace, por ela ser, a parte mais terror da Grace, ela não faz muita coisa. Faz sim. E é muito legal e satisfatório. Ela também tem, se você dá 2 tiros na cabeça do inimigo, por exemplo, ela empurra o inimigo. Se você tiver com aquela seringuinha, você pode enfiar a seringuinha no cara, e não é como se, tipo, a parte da Grace, ela vai passar com medinho e tal. Não, ela tá com a seringa no cara e o cara explode, sabe? Tem as suas partes satisfatórias e contrastantes de tipo, terror, mas ao mesmo tempo você sente, tipo, caraca, eu tô acabando com esses zumbis aqui, pelo menos esses que eu tô lidando aqui, né? Os que eu tô conseguindo lidar. Então, tem um contraste bem legal, mas de longe, assim... É uma pena que o Ethan... Eu acho que o Ethan é um dos personagens mais injustiçados. Ele e o Jack. Porque, por exemplo, o da Grace já tá sendo muito interessante. Tipo assim, precisa estar em defesa, mas ela precisa se virar e tá conseguindo muito bem. O Ethan até fez isso. Fez muito bem também. Tanto no set quanto no Village. Mas o lance que, tipo assim... A personalidade dele, mano, não... Sabe, não encaixou. Por exemplo, eu já é estilo meu, mas parece que a Capcom queria fazer tipo uma vibe meio Far Cry, sabe? Obviamente um Far Cry mais voltado pro terror, mas tipo assim, você sentir na pele o que o protagonista tava passando, só que as falas do Ethan, principalmente no set, não dava, não passava essa vibe, tá ligado? O que passava vibe de Mitra era mais o cenário. O cenário em si, mano. O Jack, por exemplo, mano, é só isso aí, a motivação assim pra dar medo. Mas de resto, mano, o que o protagonista tava passando, descartável, mano. E o 8 só ficou objetivamente melhor por causa da dublagem. Não, se bem que no inglês também ele passou, mas essa personalidade, mano. Ele ficou. As reações dele ficaram muito exageradas, assim. Isso até no inglês original, mano. Mas assim. Aí é que tá, mano. A Capcom perdeu muito a mão nisso daí, mano. Poderia ter. E tomara que. Pelo visto, eles vão aproveitar muito bem com a Grace, mano. Aí já tem expectativas a mais aí. Deram a personalidade, já deram as características pra ela, assim, como é que ela vai se virar. De questão de personagens com personalidade individuais, tá ligado? Aí isso aí vai ser massa. O contraste maior é Leon e Grace, é bem diferente a gameplay dos dois. Só espero que eles balanceiem bem, pra que você não fique com aquela coisa de tipo, poxa, o que ele tá jogando com o outro, sabe? É algo que acontece meio Alan Wake. E o Alan Wake 2 ali, muitas vezes você tava jogando com um, mas você queria estar jogando com o outro, você nem queria estar jogando com aquele ali, sabe? Tipo, acaba logo essa parte pra jogar com o outro. E pessoal, pra concluir, eu acabei ficando muito mais tranquilo depois de ter jogado o jogo, porque eu tava com o pé mais atrás por conta do Leon e toda a ação dele. Eu acho que eles fizeram de uma forma muito bacana. Eu acabei não mencionando mais aqui no vídeo sobre o Leon, porque foi muito pouco tempo de fato. Eu não sei até quanto isso pode ir, a gente sabe que de checkpoint tem que ficar sempre pezinho atrás só nesse aspecto. Porque, não sei se você sabe, os trailers mostraram uma ação muito maior do que eu vi jogando, tá? Não só pela performance dele na gameplay mesmo, porque a gente não consegue fazer tudo assim tão bem feito numa primeira jogada, né? Pelo menos em 30 minutos jogando, saber como o Leon vai fazer tal finalização, X, Y, Z, precisa pegar um pouquinho mais. Eu preciso fazer umas barras bem legais, assim, como já ter comido sempre atirar na perna e ver o que acontece, tiro na cabeça e ver o que acontece. Já vi já que quando você tá com aquele canhãozão de mão do Leon, parece ter alguma coisa a mais ali quando você atira pra finalizar o inimigo, né? Ele dá aquela, vai pra costas do inimigo e dá o tiro. É o tipo de coisa que eu não gosto muito, mas eu vi muito pouco. Então, no fim do dia... Resumindo, vai ser o Resident Evil 6 melhorado.
Ai, mano. Esse meme assim, mano, vai ficar marcado. Minha gameplay foi muito bacana. Eu acabo não falando com mais certeza, porque foi muito pouco tempo, de fato, a gente não sabe o que pode ser no decorrer da gameplay. Agora, em cutscenes, as cutscenes que eu vi brilham, saborosíssimo, tá? O homem tá sensacional nessa série, beleza? Então, assim, eu acho que, pra quem gostava muito do Resident Evil 4, do Leon fazendo boas piadas, né, bem colocadas ali, ao mesmo tempo que ele... em cutscene, pelo menos nas cutscenes que eu vi, nas que eles colocaram ali nessa demo, nesse evento que rolou, foram muito boas, tá? Muito boas, é o que eu posso dizer. Agora, principalmente com várias pequenas referências ao R4, então assim, aí me pega, que é logo o R4, classicão mesmo. Então, acabei gostando bastante. Então assim, não vi nenhuma daquelas que ele... Por exemplo, o R4 Remake, isso aí já é mais notável no inglês. O Leon tá muito mais sério do que no clássico. E as piadas que ele faz, mano, pelo menos no inglês, não me passou essa, tipo assim, o Leon tá fazendo piada. Aí no máximo, tipo assim, olha só a piadinha que ele fez ali pra descontrair. Aí já no dublado, o Felipe Grenan já, tipo assim, deu um ar, soltou mais um ar na hora de soltar as piadas. Aí o carisma dele agregou muito, mano. Por isso que eu falei algumas vezes, né, se não tivesse qual você prefere, o Leon do clássico ou o Leon do remake? Se não tivesse a dublagem feita pelo Felipe Grenan, no caso, o Felipe Grenan dando a voz, eu ia com certeza preferir o Leon do R4 clássico. É porque o R4 clássico já tinha aquele ar mais descontraído, porém levando a sério. Esse aqui já tá. O Felipe Grenan já, tipo assim, deu um ar, soltou mais um ar na hora de soltar as piadas. Aí o carisma dele agregou muito, mano. Por isso que eu falei algumas vezes, né, se não tivesse qual você prefere, o Leon do clássico ou o Leon do remake? Se não tivesse a dublagem feita pelo Felipe Grenan, no caso, o Felipe Grenan dando a voz, eu ia com certeza preferir o Leon do R4 clássico. É porque o R4 clássico já tinha aquele ar mais descontraído, porém levando a sério. Esse aqui já tá muito estoico, acho que não é a palavra certa. Mas deu pra você perceber que tá muito mais sério do que no clássico. Machadão, nos zumbis, não teve essa, tá? Teve um trailer já, que você tá mencionando. Então não teve essa, por isso que eu não torci o nariz, beleza? Mas assim, me empolgou muito, e é isso que eu posso dizer pra vocês. E agora sim, já ficando por aqui, muito obrigado a todos os membros, tá? Eu tinha finalizado ali, porque meio que tá faltando alguma coisa, tá faltando falar do Leon um pouco mais, porque ficou meio, né? Mas é porque eu joguei pouco com ele, foi muito pouco tempo realmente. Mas é isso, gente, quero saber o que você achou, se você tem mais dúvidas, se conseguir aliviar o coraçãozinho de vocês, ou se hypou mais ainda, se vocês já estavam hypados e hypou mais, ou se vocês estavam pezinho atrás e foi um pezinho pra frente, como é que vocês estão? Quero saber, tá bom? Se for possível deixar aquele gostei, se inscreva no canal aqui em cima pra não perder os próximos vídeos. Eu já tô na vibe, tipo assim, eu quero que o jogo seja bom. E pelo visto vai ser, né? Pô, tomara que ele seja um Resident Evil com GOT também, né? O pior que o Resident Evil 4 tinha que ter ganhado o GOT. O Village tinha que ter ganhado o GOT. Mas... né, hoje em dia, Oscar, coisa de premiação e tal, mano, aí já é um pouco mais... Não, deixa eu só assistir o que eu... Se eu gostar, ok. Se eu não gostar, ok também. Gosto cada um tem e é isso aí. Que sempre que tiver mais oportunidades como essa, de trazer vídeos legais como esse aqui, cara, foram uma das primeiras vezes que eu fiz algo assim, então eu agradeço demais a todo mundo da Capcom e a todos os envolvidos que fizeram esse evento acontecer, porque foi muito legal e eu nunca tinha passado algo assim. Então foi assim, sensacional mesmo. Eu não esperava ter gostado tanto, valeu demais ter pegado o carro, eu fui de carro pra lá, 9 horas de viagem, fui um dia, já voltei logo no outro, eu e a Amanda ali de Civicão, né? Então foi bem legal. E eu espero que tenham curtido esse vídeo. Se puderem dar bastante apoio, porque realmente é algo bem... Caraca, da hora, sabe? É isso. Até o próximo. Tchau.